Ministração de domingo, dia 20 de julho de 2025. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Tema: mesmo sem perspectiva humana de vitória, não desista. Texto base. Andavam errantes vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, vagueando pelos desertos e montes, pelas cavernas e covas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. Introdução. Olhamos para as nossas circunstâncias. Um emprego que não aparece, um relacionamento em crise, uma doença que persiste, um sonho que parece inalcançável. E a perspectiva humana de vitória é zero. Sentimos o peso do desânimo, a tentação de jogar a toalha e desistir. Contudo, a palavra de Deus nos convida a uma realidade superior, a uma fé que transcende o que os olhos veem e o que a razão compreende. Isso significa que a grandeza da fé deles não estava na vitória aparente ou no sucesso humano, mas na sua fidelidade inabalável a Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles não desistiram da sua fé e por isso foram dignos de Deus, mesmo que o mundo os desprezasse. É nesse ponto que a nossa fé é verdadeiramente testada e fortalecida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 8 no 9, expressa bem essa realidade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A experiência dele e dos demais apóstolos era de constantes desafios, onde, humanamente, eles deveriam ter desistido. Sua vitória não era terrena, mas eterna. Isso nos ensina que a nossa persistência não é por um troféu visível, mas pela honra de permanecer fiel ao Senhor. Tiago 1:2-4 nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por provações de muitos tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, não lhes faltando coisa alguma. As aparências podem enganar, a lógica humana pode falhar, mas a fidelidade de Deus permanece. Olhe para a galeria da fé. Lembre-se da fonte de sua força e compreenda o propósito de sua persistência. Se hoje você se encontra em um vale de sombra e sem perspectiva humana de vitória, saiba que Deus está com você. A sua vitória pode não ser a que o mundo espera, mas será a que Deus determinou, e essa é a mais completa e eterna de todas. Confie, persevere e verá a glória de Deus se manifestar. A perseverança em tempos difíceis, sem vislumbre de solução humana, lapida nosso caráter, aprofunda nossa intimidade com Deus e nos ensina a depender dele de forma incondicional. Ela nos torna mais parecidos com Cristo. Não é uma questão de otimismo cego ou de ignorar a realidade. É uma questão de confiança plena no caráter e nas promessas de Deus. Ele é o Deus do impossível. Lucas 1:37. Aquele que faz o deserto florescer. Isaías 35:1. E abre caminhos onde não há. Isaías 43:19. Nossa força para não desistir vem da certeza de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo que nossos olhos não vejam o como. Hoje, vamos mergulhar na verdade de que, mesmo sem perspectiva humana de vitória, não devemos desistir, pois a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas naquele que é Senhor sobre elas. A vida, muitas vezes, nos apresenta cenários onde a esperança parece escorregar por entre os dedos. Quando Deus age em situações impossíveis, não há dúvida de que foi Ele, e não nossas habilidades ou recursos, que operou. O mundo, que nos considerava indignos, então testemunha o poder daquele que servimos. 1. A galeria da fé. Heroísmo. Além do visível. Nosso texto base está inserido na grandiosa galeria da fé de Hebreus 11. Este capítulo nos apresenta homens e mulheres que, contra toda a lógica e evidência humana, persistiram em sua crença em Deus. Vimos Abraão, que creu na promessa de um filho em sua velhice extrema. Sara, que riu, mas depois gerou Isaque. Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários do Egito. E o versículo 37 nos mostra a face mais crua dessa jornada de fé. Pessoas que foram torturadas,
apedrejadas, cerradas ao meio, experimentaram privações extremas, exílio, e, humanamente falando, não tiveram um final feliz aos olhos do mundo. No entanto, o versículo seguinte, o 38, faz uma declaração poderosa. Homens dos quais o mundo não era digno. 2. A fonte da força. Não é o que vemos, mas em quem confiamos. Quando não há perspectiva humana, somos levados a um lugar de dependência total de Deus. A chave para não desistir, mesmo sem perspectiva humana, não está na força que temos em nós mesmos, mas na força que provém do Espírito Santo que habita em nós. 3. O propósito da persistência. A glória de Deus e nosso amadurecimento. Por que Deus permite que passemos por momentos sem perspectiva humana de vitória? Várias razões se destacam. Primeiro, para manifestar a sua glória. Segundo, para o nosso amadurecimento espiritual. Conclusão. Amados, a mensagem é clara. Não desista. Que o Senhor fortaleça a sua fé para não desistir, mesmo sem perspectiva humana de vitória. Amém.